Leitura bíblica cronológica, dia 165. 2 Crônicas 6 e 7 e Salmo 136. Salomão se ajoelha no meio do átrio do templo, estende as mãos para o céu e intercede pelo povo em 7 petições, do pecador arrependido ao exilado que retorna de coração. Quando ele conclui a oração, fogo desce do céu e consome o holocausto. A glória do Senhor enche a casa, e os sacerdotes não podem entrar. O povo se prostra e proclama: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O Salmo 136 repete esse estribilho 26 vezes, da criação ao êxodo, das vitórias no deserto à redenção. Hoje você aprenderá palavras como Rodu, louvar, Veikaniu, humilhar-se, Natchalá, herança. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar o plano completo narrado em português, Almeida Corrigida Fiel. Segunda Crônicas, capítulo 6. Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. E eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo, Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou: Porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal, de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste. Porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: Nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus, e o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa,
sobre o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar, nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então, ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tens dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então, ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e da chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra, para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus,
Não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. 2 Crônicas, capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo o Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, e a oferta de alimentos, e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E no dia 8º, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão, e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: Porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.
Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre, e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sião, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre, e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre, e mesmo em herança a Israel seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre, que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre, o que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Encerramos aqui a leitura do dia 165 do plano cronológico. Em 2 Crônicas 6, Salomão se ajoelha com as mãos estendidas para o céu e intercede pelo povo em 7 grandes petições que abrangem pecado, derrota, seca, calamidade, o estrangeiro, a guerra e o exílio. Em 2 Crônicas 7, o fogo desce do céu, a glória do Senhor enche a casa e o povo se prostra, respondendo com o antigo louvor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o Salmo 136 transforma esse mesmo estribilho em hino de criação, êxodo e redenção, 26 vezes repetido como eco de uma misericórdia que não tem fim. Até o próximo dia.